14 de setembro é o dia que, na liturgia, nós celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Trata-se de uma segunda data durante o ano em que nós meditamos a Santa Cruz, a realidade da cruz que nos salva. A primeira data foi na Sexta-feira Santa, quando nós centramos no mistério da paixão e morte de Jesus na cruz, que veio para nos salvar. A segunda data, que estamos celebrando hoje, trata-se do mistério da realidade da cruz em nossa vida, aplicando em nossa vida prática. A Sexta-feira Santa nos remete à celebração de hoje. Existe uma ligação entre essas duas datas, essas duas festas. Ou seja, olhando o terrível sofrimento e entrega de Cristo na cruz, nos remete ao modo como nós encaramos os sofrimentos, as cruzes que em nossa vida surgem, como nós encaramos os pequenos e grandes sofrimentos que nos acontecem. Importante dizermos que o cristão, ele não procura a cruz, mas ele a encontra. E quando a encontra, a abraça, não renega, não foge da cruz. Quem foge da cruz é o inimigo de Deus. Sabemos que é da cruz que vem a salvação. Acontece que nós temos 3 inimigos em nossa alma que odeiam a cruz, que fazem de tudo para nós fugirmos do sofrimento a todo custo. Quais são esses 3 inimigos? O mundo, a carne e o diabo. O mundo são todas as tentações que nos vêm de fora, que nos vêm dos outros, aquilo que os outros nos fazem pensar ou nos levam a cometer pecados. Por exemplo, maus pensamentos que surgem quando a gente vê uma outra pessoa cometendo um pecado. E assim nós desejamos igualmente desobedecer às leis de Deus. O mundo, então, nos traz consequência na nossa alma. A carne são os desejos desregrados que surgem em nós, fruto da memória de pecados que já cometemos, ou mesmo de uma tendência natural que nós temos, por causa do pecado original, de nós fazermos a nossa vontade e viver na lógica do prazer, sem consequências. E o diabo, que odeia a cruz, que em Jesus foi sinal de grande derrota para ele, ele nos tenta, nos instiga querendo a todo custo a nos convencer a viver a lógica utilitarista, fugir da dor e buscar o prazer. E assim ele nos rouba de Deus e nos rouba até mesmo de nós mesmos. Esses 3 inimigos que todos nós temos, os inimigos da nossa alma, o mundo, a carne e o diabo, odeia a cruz. Eles odeiam a cruz. Olhando para as leituras de hoje, observe a impaciência do povo de Israel, depois de sair do Egito e enfrentar as provações. Fome, falta de água e repugnância, nojo do maná. O alimento que Deus enviava todo dia para alimentar o povo no deserto. Isso demonstra a tendência que nós temos de, por causa dos nossos 3 inimigos, fugirmos da cruz, do sofrimento. Por causa desses 3 inimigos, o povo de Israel não foi capaz de entender que precisamos oferecer a Deus o sofrimento, a cruz de cada dia, aquilo que nós não podemos evitar. Eles, então, o povo de Israel, queria fugir da cruz. Entenda, a cruz, ela não foi invenção humana ou invenção da igreja, mas foi o próprio Jesus que começou a falar, muito antes dele passar pela cruz, dele enfrentar a morte.
Ele disse aos apóstolos certa vez: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. O cristão, portanto, é aquele que, para seguir Jesus, renuncia a si mesmo, renuncia aos apelos do diabo, da carne e do mundo. Para fazer o quê? Para fazer a vontade de Deus. Temos que nos dar conta de que, se nós somos cristãos de verdade, temos de passar por um transplante do nosso coração. Tirar o nosso coração de pedra e receber o coração de Cristo. Temos que aprender a renunciar à nossa vontade para querer fazer a vontade de Deus. Sendo exatamente este o sinal, o símbolo, melhor, do sinal da cruz. A festa da exaltação da Santa Cruz, ela se faz necessária para exaltar a grande vitória de Cristo na cruz, mas também na nossa vida prática, no nosso dia a dia. O que precisamos fazer na prática é nos dar conta de que Deus nos amou com amor infinito, e nós devemos também expressar este amor. Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, encarnou-se e morreu crucificado por mim e por você. Diante desse amor, precisamos em Deus nos entregar. Rendamos graças a Deus nesta festa da Santa Cruz, porque a cruz vitoriosa de Cristo crucifica os nossos pecados, vence o mal, esmaga a cabeça da serpente e nos dá a glória do céu. Assim como a serpente de bronze, outrora levantada no deserto, curou os hebreus, depois que eles se arrependeram das murmurações contra Deus, assim a cruz de Cristo exaltada, ela nos dá vida nova, vida que vem de Deus, vida nova em Cristo Jesus. Mas voltando um pouco antes de concluir, os três inimigos de nossa alma, o mundo, a carne e o diabo, eles têm ódio da cruz, mas não só da cruz, também da verdade. A verdade é Deus. Vivemos, infelizmente, um tempo em que os valores cristãos, eles estão fortemente atacados por ideologias que sequestram a mente de muita gente, as convencendo a seguir por caminhos que levam à destruição do ser humano. Vivemos um tempo em que as pessoas, infelizmente, não sabem dialogar. Uma vez um padre fez um pedido de doação para a festa da comunidade e uma pessoa disse: eu dou uma abóbora. E o padre então foi corrigir: não é abóbora, meu amigo, é abóbora. E aquele homem disse assim: então eu não dou é mais nada. Diz o escritor americano Sewin Duck que quanto mais uma sociedade se afasta da verdade, mais odiará aqueles que a falam. Vivemos um tempo em que nós temos, ou muitos de nós, o mundo nos faz a gente ter ódio à verdade. A gente se apega ao nosso orgulho e não quer ouvir a verdade que é Deus. Então aquele que anuncia a verdade, que defende a verdade, esse deve ser cancelado, excluído. Observe o que aconteceu esta semana com o influenciador americano, cristão, Charlie Kirk, assassinado brutalmente numa universidade americana. Ele, por apenas dialogar com estudantes universitários, defendendo teses conservadoras e cristãs. O mais chocante foi o número de pessoas que defenderam o que ele fez nas redes sociais, endossadas pela grande mídia, chamando este influenciador de ultraconservador, com tom pejorativo. Todos nós estamos observando que existe um ataque entre a esquerda e a direita no Brasil e no mundo.
Isso afeta não apenas a política, mas muitas áreas da nossa vida, inclusive a religião. E antes que alguém diga que padre não deve falar de política, e eu não costumo falar esses temas, eu digo, mas por que políticos podem blasfemar contra a religião, dizendo coisas como esta frase também dita esta semana: eu estou tão pessimista que não quero ir para o céu. Quero viver 120 anos, aspas, para se eternizar no poder. Então, se alguém quiser ir para o céu, no meu lugar estou dando minha vaga. Quem falou isso foi o nosso presidente essa semana. Nos dias de hoje, quem diz isto é justificado e defendido pela ideologia dominante. E quem defende valores cristãos como Deus, pátria, família e liberdade é perseguido, condenado, preso ou morto. Você já observou que existe uma força medonha de enfraquecer e destruir as instituições, a começar pela igreja e pelos valores cristãos? O filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos, no livro A Invasão Vertical dos Bárbaros, ele apresenta o plano da esquerda de destruir a civilização. E tudo isso está acontecendo no Brasil e no mundo. Primeiro, o desprezo pela tradição. Os valores cristãos têm que ser tirados, desprezados, não serve mais. Segundo, a valorização de tudo que reduz o ser humano a uma condição animal. Já observaram que animal vale mais do que gente nos dias de hoje? Pessoas aí a favor do aborto, mas contrário à destruição de ovos de tartaruga e coisas desse tipo. A disseminação do mau gosto e da feiura na arte, na música. Olha como é que era a arte há um tempo atrás. A beleza das catedrais, por exemplo, e hoje a estética como está feia em tudo. A exploração da sensualidade, o mundo cada vez mais apelativo pela sensualidade e a sexualidade desregrada. A diluição do indivíduo em um coletivo identitário. Aqui surgem as minorias para fazer luta de classe, espalhar o caos e gerar revolução. A busca da afirmação do tribalismo. Surgem grupinhos violentos. A exaltação dos criminosos e o empobrecimento da linguagem. Tudo isso é para destruir a cultura, para gerar revolução e para destruir os valores cristãos. Entenda que existe tudo isso no nosso mundo, à nossa volta. Rezemos, meus irmãos, pelo Brasil, pela nossa cultura gaúcha. Estamos na Semana Farroupilha e também é fruto da nossa origem judaico-cristã, a nossa cultura gaúcha, que temos que defender, os nossos valores, a nossa tradição. Não podemos aceitar que valores estranhos destruam a nossa tradição gaúcha, judaico-cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.